E vamos comentar agora sobre mais um recuo da parte do Donald Trump. E não, isso não é uma notícia repetida. A questão é que após a condenação de Bolsonaro, Trump voltou atrás mais uma vez. Que situação, hein? Imagine a cara de frustração de Eduardo Bolsonaro. Bom, e vamos direto ao ponto. O que aconteceu é que Donald Trump assinou um documento retirando tarifa de mais produtos brasileiros. Que você pode até pensar, ué, mas não era Eduardo Bolsonaro que dizia que Trump ia invadir o Brasil com caças F-35 e navios de guerra? Pois é, teve até brasileiro que comemorou essa ideia absurda, como se torcesse contra o próprio país. Além de ser um absurdo do ponto de vista patriótico, parece que essas pessoas não têm noção nenhuma das leis brasileiras. Todos os homens com mais de 18 anos têm carteira de reservista. E se o país ele for invadido, esses reservistas vão convocados para a linha de frente. E se não forem, podem ser presos. E tem mais, a única situação em que o Brasil prevê uma pena de morte é que em casos de traição de pátria durante uma guerra, pode acontecer. Ou seja, esses que torcem por uma invasão estrangeira podem até estar pedindo sua própria ruína. Enquanto isso, os bolsonaristas continuam torcendo contra o próprio país. Quando Bolsonaro era presidente, muito de nós criticávamos, mas no fundo torcíamos para que pelo menos a economia melhorasse. Já os bolsonaristas preferem que tudo dê errado, mesmo que isso signifique fome, desemprego e até mesmo uma crise. Eles acham que quanto pior estiver, melhor para eles politicamente. Mas a verdade é que enquanto eles gritam, o mundo segue em frente. Mas voltando ao tema, logo após a condenação de Bolsonaro, na quinta-feira à tarde, perguntaram ao Donald Trump se ele aplicaria mais tarifas ao Brasil. Ele respondeu, não vejo isso acontecendo. O que aconteceu no dia seguinte? Ele assinou um documento isentando de tarifa 100% das importações de ferro e níquel dos brasileiros. Isso quer dizer que muitos desses produtos chegarão aos Estados Unidos sem pagar nenhum imposto de importação. Antes mesmo de as novas tarifas entrarem em vigor, Trump já havia isentado vários produtos do Brasil, como minério de ferro, aviões e as peças de aviões. Inclusive, tem uma boa notícia. A Embraer fechou um contrato de 4,5 bilhões com uma empresa americana. Por quê? Pressionaram o governo Trump. Se subir o custo das peças brasileiras, a manutenção vai encarecer e pode chegar à segurança em risco. O Trump então isentou essas peças das tarifas. Depois vieram outros produtos. O secretário do Tesouro prometeu isentar café e ovos. No total, mais de 60% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ficaram isentas. E agora, logo no dia da condenação do Bolsonaro, o Trump ainda retirou a tarifa de celulose usada para fabricar papel, fraldas e várias outras coisas. Ele já tinha anunciado que esse pacote tarifário em abril, orgulhoso, apresentou uma tabela com tarifa para todos os países, onde o Brasil apareceu com a menor faixa, 10%. Uma humilhação para os bolsonaristas, que estavam tentando pintar o Trump como o inimigo do Brasil. Eduardo Bolsonaro chegou a comemorar pequenas vitórias, como a aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, mas não adiantou. Depois veio a prisão domiciliar do Bolsonaro, que foi se tornando cada vez mais rígida. E mesmo após a condenação formal, nada aconteceu do lado americano. Pelo contrário, Trump continua avaliando para o Brasil. Quando os produtos brasileiros como aviões e peças chegaram aos Estados Unidos, chegam aos Estados Unidos, o agente da alfândega olha a tabela de tarifas. Se for do Brasil, aplica 10%. Se for da China, 45%. Mas olha, com essa nova isenção de ferro e celulose, o imposto passou para zero. Chegou a passar direto, simples assim. E tudo isso um dia após da condenação de Bolsonaro, que inclusive gerou comemorações por todo o Brasil. Teve festa em São Paulo, no Bexiga, no Rio de Janeiro, teve música, gente na rua, cartaz, dança, muita gente celebrando o fim de um ciclo. E Bolsonaro que dizia que se fosse preso o Brasil iria parar.
Parou mesmo, mas parou para festejar. Agora muita gente está se perguntando: quando o Bolsonaro será preso de fato? Pelo que tudo indica, até o fim do mês ou no máximo início de abril, ele pode ser intimado. O advogado vai estar com embargos de declaração, um recurso técnico ali para tentar reverter ou esclarecer a decisão, mas a pena já está definitiva. 27 anos e 3 meses, sendo que 24 anos é em regime fechado e o restante em retenção. Se tiver bom comportamento, poderá ir para um semiaberto em cerca de 6 anos, ou seja, em 2031. Para limpar a ficha, mais 8 anos. Em 2039, aos 104 anos, o Bolsonaro voltaria a ser elegível, se ainda estiver vivo. Enquanto isso, bolsonaristas no Congresso tentam articular uma anistia. Usaram até uma fala do ministro Barroso, que ele disse que o momento político da anistia seria após o julgamento. O deputado Hugo Mota, por exemplo, aproveitou isso para tentar ganhar tempo e apurar as votações para a semana seguinte. Mas o que chama atenção é a falta de mobilização popular do bolsonarismo. Quando Lula foi preso em 2018, milhares de pessoas foram aos sindicatos dos metalúrgicos em apoio a ele. O Lula não pediu anistia, pediu justiça. Disse: vou me entregar porque sou inocente e vou provar isso. E foi isso que aconteceu. Anos depois, foi solto e inocentado. Já Bolsonaro tem parlamentares querendo aprovar a anistia antes mesmo dele cumprir pena. Enquanto isso, algumas pessoas estão louvando o STF, elogiando ministros que no passado rasgaram a Constituição para prender Lula sem provas. Como então a presidenta do STF, Carmen Lúcia, que hoje muitos chamam de diva, mas foi ela quem pautou a votação do resultado da prisão de Lula em 2018. Inclusive, há uma investigação engavetada por ela contra pastores bolsonaristas que desviaram dinheiro do Ministério de Educação, com áudios, provas e tudo. A investigação chegou a ela e parou. Se tivesse andado, Bolsonaro já teria sido condenado por corrupção e não só por causa de golpe. Então, antes de elogiar quem fez mais do que sua obrigação, é bom lembrar que o STF também tem a responsabilidade pela crise que o Brasil viveu. Se não tivesse rasgado a Constituição, talvez o país não tivesse passado por tanta destruição econômica, política, social e até sanitária, com centenas de milhares de mortes na pandemia. Eu tô aqui para lembrar isso, porque com o tempo muita gente esquece, mas a memória aqui está afiada. E se você quer continuar acompanhando nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, o seu comentário aqui é muito importante. Se você quiser contribuir com o nosso canal, temos aqui também a chave Pix. E muito obrigado, pessoal, até a próxima.